Olá, muito bem-vindos a mais um Game Changers Talks. Hoje tenho comigo alguém que admiro muito, António Leitão Amaro, Ministro da Presidência e uma das figuras centrais do atual governo. Dedicou a vida ao estudo, ao ensino, à atividade empresarial e também ao serviço público. Com uma sólida experiência política, é mestre em Direito por Harvard e doutorado também em Direito pela Universidade Católica. Nesta conversa, vamos conhecer melhor o seu percurso, os momentos que mais o marcaram e a sua visão para o futuro de Portugal. Vamos descobrir o que significa ser um verdadeiro game changer. Comigo hoje vou ter a Andrea Nunes, que foi CEO do Grupo Constant e hoje é administradora do Yellow Group e vai estar connosco também, uma pessoa que também admiro muito, uma empreendedora e que vai estar comigo também a fazer esta conversa. Muito obrigado, Andrea, muito obrigado, António, e como é tradição aqui do Game Changers, só poderíamos começar por ti, Andrea, portanto, Muito bem. força e Muito obrigado. obrigada pela presença aqui. O que é que foi verdadeiramente game changer na tua carreira? Aquele momento ou a decisão que mudou tudo? Podem ser 2. Primeiro, Podem. olá e obrigado pelo convite. A primeira era quando acabei o liceu, eu venho do Caramulo, de uma vila pequena, e candidatei-me a Lisboa. Os meus amigos todos foram para Coimbra e eu cheguei ao final dos primeiros 15 dias e estava bastante desorientado com a adaptação. E ofereceram uma permuta, ofereceram, era uma coisa normal que se podia fazer. Eu tive quase a voltar para Coimbra, para a zona de conforto, para o pé dos meus amigos, ainda por cima Coimbra era grande festa no início do ano letivo. Tive uma conversa com o meu pai, esse é o game changer, que ele disse: "Olha, tens o nosso apoio total para fazeres a permuta e voltares para Coimbra, mas lembra-te que é a primeira grande dificuldade que enfrentas e tu podes escolher contorná-la e tens o nosso apoio ou tentar superar o obstáculo." A decisão foi continuar e a minha vida tinha sido diferente. Essa é a primeira. A segunda passa-se 7 anos depois. Fiz a faculdade de Direito, fui trabalhar para uma das grandes sociedades de advogados de Lisboa, que esse caminho há aqui qualquer coisa que me falta, abandonei tudo e lancei-me num percurso internacional. Começou por ser, tive uns meses em Madrid, em Berlim, a tentar aprender alemão. A seguir, Correu bem? peguei numa mochila às costas, aprendi só um bocadinho Ok. e diverti-me bastante. Foi, Aprendi foi, o que alemão não, durante o dia e à noite. foi o que não divertiste em Coimbra, foste dedicar. E, exato, foi compensar essa parte. A seguir, mochila às costas e fui dar uma volta ao mundo, que ia ser um ano, mas foi encurtada, fui estudar para os Estados Unidos, como disseste, para a Universidade de Harvard, e essa experiência de ir descobrir o mundo e a mim no mundo transformou a minha vida desde então. Muito bem, muito bem. Portanto, e desde cedo, ou seja, que escolheste o caminho também da política e da liderança pública, o que é que escolheu, o que é que levou a tua vida a também embarcares esta missão? Sabes que nós conhecemos há muito tempo e por isso, desde sempre, a tua referência do desde sempre que quiseste isso. Sabes que eu sinto que só mesmo há 6 ou 7 anos é que percebi isso, e que se impôs quase como uma vocação que se descobre. Eu senti quando estava nos Estados Unidos, fiz o mestrado, estava a começar a fazer o percurso de doutoramento, e houve umas eleições em Portugal, e apesar de eu estar lá muito bem, era o investigador da Universidade de Harvard, e houve o apelo a vir para Portugal e servir o meu país. E eu tinha acabado de me envolver um bocadinho na campanha presidencial, a fazer um bocado de campanha do Obama e achei: "Mas ok, mas não é isto, nem seguir uma carreira académica, há qualquer coisa que me puxa para o país." Estive no parlamento, estive no governo como secretário de Estado, outra vez deputado, e houve ali à volta de 2016, 17, disse: "Tenho que sair e vou sair para porque a minha vida não é toda no setor público, não é Claro. assim de liderança pública." Houve sempre uma luta constante. Antes era ser um advogado numa sociedade grande, depois uma carreira académica internacional, e nesta altura, em 2019, foi quando eu saí, terminei o mandato, vou fazer um MBA, vou fazer o doutoramento. Qualquer delas não era diretamente, era sair da política. Claro. E quando estive, esses foram 3 anos e meio fora, descobri que tinha que voltar e que as outras coisas entusiasmavam-me. É verdade que há um sacrifício financeiro grande, um grande sacrifício de privacidade, um grande sacrifício para a família, mas é uma coisa que puxa, e puxa porquê? Porque é aquela sensação de ter na política nacional um instrumento para transformar o país. É a mais forte de todas as ferramentas. Pode-se fazer muito como empresário, vocês fazem muito. Pode-se fazer muito como prestador de serviços, consultor, advogado, banqueiro, como profissional de saúde, mas governar um país é uma sensação de transformação, de capacidade de transformar, que é arrebatadora. É uma vocação que puxa.
E esse é o ponto mais relevante, né? É sentirmos-nos bem, não é? E sermos felizes. Qual foi o momento mais difícil que enfrentaste até hoje? E de que forma é que ele te marcou enquanto líder? Eu acho que aí usaria 2 também. O mais recente, é fácil de chegar, está na memória de todos, o apagão, e foi descobrir que tínhamos que governar e lidar com uma crise sem ter um script, sem ter um guião. Não havia. E agora estamos a tratar de que os próximos governos, este governo, se tiver que enfrentar uma situação dessas, tenha o guião. Não havia. Na pandemia, que foi uma situação que transformou a nossa vida, como dizia o Rodrigo Guedes de Carvalho no outro dia, houve tempo dos governos se ajustarem. Houve meses, semanas e semanas para se preparar. Ali nós tivemos que decidir em minutos qual é que era o protocolo. Não estava preparado. Essa foi uma. A outra foi a E havia o gover mundo todo a fazer coisas que estava para fazer, e a Europa, não é? Aqui não. Estávamos quase sozinhos, havia os estávamos só, espanhóis. claro, isolados, Sim, não podíamos ir à procura na internet a sim, saber, enfim, em minutos, e os portugueses precisavam de saber, pronto, aquela decisão instantânea, tenho que ir falar para as rádios, e é nas rádios sim, onde vou comunicar, pronto, em 13 minutos, estamos a falar disso, não estamos a falar de sim, sim, sim. 1 hora ou 2 para preparar uma intervenção. A outra foi a governação a primeira em que estive no tempo chamado tempo da troika, em que nós governávamos com uma situação de extrema necessidade, de sacrifícios reais impostos às pessoas, e eu tinha uma função de muito terreno, secretário de Estado das autarquias, andava pelo país inteiro, tinha muito contacto com a população, com os autarcas, perceber o sofrimento das pessoas, mas perceber que lá no meio as pessoas sentiam que estavam a ser parte de uma coisa, de uma transformação do país. E eu acho que houve muitas transformações nos transformaram verdadeiramente enquanto país, a nossa sensação da limitação às necessidades que temos, vivermos de acordo com o que a nossa riqueza gera, não prometermos coisas que não podemos fazer, ahm, mas aquele sacrifício das incompreensões, muita gente continuava a prometer que podia haver muitas facilidades, podias ter mais tempo, mais dinheiro, mais outra coisa qualquer, e a lidarmos com o sacrifício que é real, e era real na vida das pessoas. E nós tomarmos decisões que começavam por causar sacrifício e dor, na perspectiva de depois gerar num prazo mais longo ganhos maiores para o país. Eu acho que o resultado global, com muitos sacrifícios pelo meio, foi esse de facto de melhoria, mas passar pelo processo, continuar a acreditar, mesmo quando muitas vezes não acreditam, acho que também foi uma grande aprendizagem. E ver líderes e os líderes do governo nesse momento fazê-lo, em particular o primeiro-ministro, Passos Coelho, que liderava a equipa, esse exemplo é um exemplo com o qual eu acho que o atual primeiro-ministro também aprendeu e também procura muitas vezes em momentos de maior dificuldade voltar a repetir essa abordagem de que vale a pena fazer o que está certo. Muito bem. Um dos temas que gostamos sempre de falar é o tema, e que por norma é tabu, é o tema dos erros. Porque todos erramos, e erramos bastante, os únicos que não erram são aqueles que não fazem absolutamente nada, e esses erros muitas vezes permitem-nos aprender também. Tens algum erro, algo que tenha corrido menos bem, nesta tua carreira, que tu tenhas identificado e que tenhas conseguido também aprender com esse erro? Um? Um maior, Não, ou pelo menos mais não. marcante. Não, eu tenho a certeza que aquilo que me faz mais crescer são as noites que eu durmo mal por causa de erros que cometi. Mas é real, não é aquela coisa para depois começar a falar das minhas pequenas qualidades. Vou dar um exemplo. Eu já cometi gafes a falar em nome do governo para o país. Uma delas em que o que eu disse literalmente não estava errado, mas que deu origem a um sentimento de mal-estar da parte dos maquinistas, supostamente que eu teria dito que eles tinham, consumiam excesso de álcool, e a frase que eu disse não era isso. Houve, aliás, depois um sindicato, obviamente exagerando completamente, fez uma greve à conta disso. Mas a forma como eu me pronunciei, e a junção de palavras que fiz naquele caso, porque resultou mal e porque deu asa a uma interpretação errada e as pessoas, obviamente, houve um exagero na minha linguagem, mas uma vez também me pronunciei sobre a legionela e uma norma que proibia que os limiares de legionela num hospital fossem superiores a X para se cumprir a lei. E eu disse que proibia a legionela, claro que não se proíbe uma bactéria, foi muito gozado com isso. Mas isso são coisas para quem fala muitas vezes em direto, são evidentes. Eu acho que o erro mais grave que eu cometi várias vezes, agora em funções, eu não estou aqui a falar dos erros pessoais, porque isso é outra dimensão, tem a ver com isto, esquecer que a capacidade de fazer coisas e transformar as coisas na política, mais do que a maior parte das atividades, depende simultaneamente de querer fazer e transformar, mas trazer as pessoas consigo. E às vezes a minha ânsia de
querer empurrar para fazer. É preciso esquecermos das coligações positivas da pessoa que tem uma resistência com isto, do ministro que tem uma ideia diferente, do secretário de Estado que se sente o dono da ideia e da área e é mais do que nós que temos um outro papel, e às vezes esquecermos esse equilíbrio e nunca se pode querer nem ser só um político simpático que agrada e que envolve, porque não se transforma nada, nem transformar-se só e achar que se é uma locomotiva que se leva tudo à frente, porque se fica sozinho no meio da praça e não se transformou nada. E, portanto, muitas vezes esquecer este balanço, eu já fiz isso várias vezes, e às tantas é uma falta de consideração pelos outros, leva a fracassar nas ações de transformação. Olhando para as últimas décadas em Portugal, quem consideras que foram os maiores game changers? Ah, quem ou o quê? Eu talvez preferisse falar do quê, acho sinceramente, co quem talvez o líder político que mais transformou o país nas últimas décadas foi o Aníbal Cavaco Silva. Teve tempo. Acho que há uma alteração muito profunda introduzida por Pedro Passos Coelho, mas foi um prazo mais curto e os frutos já não foram muitos deles sentidos no seu tempo. Acho que se eu pudesse escolher 3 ou 4 coisas era, a primeira, a entrada na União Europeia Uhum. e o nosso processo de afirmação como uma democracia que aspira àqueles níveis de desenvolvimento, respeito pela liberdade, confiança numa economia de mercado, e nós vínhamos de uma experiência de uma grande tendência Esquerda. planificadora, centralista, intervencionista, socialista ou comunista de Portugal. Portanto, entrada na União Europeia, depois aquela mudança muito rápida que acontece em 5, 6 anos, entre um período em que Portugal era governado e deu maiorias absolutas a quem prometia tudo hoje, sacrificando o amanhã, José Sócrates e os seus, já nem estou a falar nas dimensões criminais eventuais da sua governação, e a mudança tão rápida e que conquistou o país de uma governação com esforço, em que se fez o que era necessário no presente, com sacrifícios no presente para transformar no futuro. Ao ponto de hoje ninguém se passa, nem por nenhum ator político, pela cabeça de dizer, eu vou esticar um bocadinho e regressar ao tempo dos déficits ou das dívidas públicas a crescer, e isso foi uma aquisição desse tempo e dessa forma de transformar. Não foi só eu estou a fazer Hum. isto porque estou contrariado, porque nos obrigam. Havia aqui qualquer coisa que nós temos que aprender a fazer melhor. Pronto, e eu acho que essa mudança é uma mudança muito importante. Acho que a última, e se me permite dizer uma coisa muito mais recente, é a mudança na política de imigração que nós procurámos fazer neste governo, depois de nós de termos tido um período de portas escancaradas, que foi importante na cabeça de quem o propôs, porque ia inundar o mercado de trabalho de trabalhadores. Eu acho que era possível ter trazido tantos trabalhadores como se aconteceu de uma forma regrada, a uma situação que quando nós chegámos já estava totalmente descontrolada e com os números a crescer exponencialmente sem nenhum controle de entrada, e a mudança de regras que introduzimos logo, e eu acho que há uma decisão que tomámos no dia 3 de junho, que foi acabar com uma coisa chamada manifestação de interesse, no fundo foi acabar com a porta escancarada que tínhamos e uma série de medidas desde então. Porquê é que eu estou a dizer que isto é um game changer? Porque Portugal passou, nestes últimos 7 anos, a maior transformação demográfica da sua história, do último século. Foi a maior mudança. Não há nada que tenha acontecido, nem o regresso dos retornados que vieram das Uhum. colónias da África, ex-colónias da África, nem as ondas de emigração nos anos 50, 60, nem as mais recentes, significaram quantitativamente e mesmo na natureza uma mudança tão grande. Esta é a maior mudança e ela estava completamente descontrolada e com riscos de colocar em causa a coesão social do país no longo prazo. E é mesmo a resposta do mercado de trabalho, porque o quê? Esta opção resulta também de uma certa favor a salários baixos. A uma política de salários baixos. Foi isso que portas escancaradas levam. E eu acho que isso não é bom para o mercado de trabalho português, precisa de subir na cadeia de valor. Sem dúvida. A nível de Portugal, como é que tu vês Portugal daqui a 10 anos? Como é que nós podemos realmente, ou seja, depois também daquelas lições aprendidas e daquelas lições do déficit aprendidas que nos custaram caro, foram importantes, mas foram bem caras, se calhar custaram-nos uma década de crescimento. Na próxima década, como é que conseguimos realmente pôr Portugal a crescer? Como é que conseguimos pôr Portugal no mapa, especialmente no contexto económico, que é aquele que, por norma, até pelo menos preocupa mais os empresários? Sim, portanto, coisas como essas que falaste e que eu há bocado, são condições necessárias, mas não suficientes para nós crescermos como os melhores.
Esse lugar, para mim, no mapa, precisa de duas coisas. Uma é nós assumirmos uma vocação que é muito rara nas relações internacionais, que é de sermos uma ponte, um construtor de pontes, um país que consegue juntar a Europa e os Estados Unidos, consegue ser o mais atlantista dos países europeus e o mais europeu dos países atlânticos, mas também ligar o Norte e o Sul, a Europa e os Estados Unidos, à África e ao Brasil, mas também o chamado mundo ocidental à Ásia. Quando este programa for para o ar, sabe-se que o primeiro-ministro teve uma semana na Ásia, na China e no Japão, exatamente a construir esta relação, respeitando as diferenças. E provavelmente, e eu acredito nisso, o nosso alinhamento moral, de valores morais, está muito mais ligado ao que nós chamamos o eixo atlântico. O que era os velhos valores europeus e norte-americanos, e acho que devemos, a ideia da liberdade, do respeito individual, a democracia livre e plural, que não significa que nós não tenhamos respeito pela história e pelas competências, e pelo papel de outras geografias, de outros poderes e que ser capazes de os juntar. Temo-lo feito nas relações internacionais e devíamos fazer. Na perspectiva mais, se quisermos, económica, é uma espécie de aproveitamento das nossas áreas de especialização estratégica de valor acrescentado. Energia, capacidade de desenvolvimento de competências digitais, aproveitando os recursos humanos jovens que saem das nossas universidades e politécnicos com grande valor acrescentado, a nossa posição transatlântica, designadamente cabos submarinos, portos, capacidade de entrada na Europa e, portanto, mesmo o turismo vale a pena ser uma aposta estratégica se, na medida que conseguimos aumentar o valor acrescentado na cadeia. Ou seja, aproveitar os nossos recursos, que são distintivos, dentro da Europa e no mundo ocidental, mas sempre orientado para o tal valor acrescentado. Não vale a pena continuarmos a ser, não a Flórida ou a Califórnia, mas a versão pobrezinha desses dois. Vale a pena procurar ser uma combinação desses dois estados, usando o exemplo dos Estados Unidos, se o fizermos na parte alta da cadeia de valor. Muito bem. A sociedade portuguesa continua, desconfiada e afastada da política. Que mudanças é que acreditas, serem necessárias para reconquistar, essa confiança das pessoas? Acho que duas coisas. Aquela que depende de nós, o nosso exemplo enquanto políticos, e os resultados da nossa ação. Nós nunca vamos ganhar a guerra das palavras mais emocionais, mais inflamatórias. Vamos sempre perdê-las para os radicais que não têm respostas. E que as vão mobilizar. E então a linguagem, o algoritmo, as técnicas das redes sociais mais inclinam o campo a favor dessa abordagem radical. A única forma de nós ganharmos é sermos capazes de as pessoas furarem essa percepção e esse entusiasmo inflamado e olharem para nós e ver, é nestes que eu quero confiar o futuro do meu país. Para isso temos que ser um exemplo de integridade, de ser um exemplo de trabalho, um exemplo de serviço, mas depois trazer resultados. Não adianta de nada nós sermos bem falantes ou apresentarmos belos programas no início de um governo, de uma campanha eleitoral, sempre que aparece uma crise, depois passa um tempo e nós não introduzimos transformações nas áreas em que mexemos. Portanto, um exemplo de integridade que mereça ser confiante, eu posso confiar nele porque ele não está a beneficiar a si próprio, os seus, os amigos, a corporação de onde ele vem. Eu sei que ele está a servir-nos e, em segundo lugar, servir transformando a nossa vida. Se nós não virmos resultados, seja a imigração, há bocado falamos da imigração, que está mais regulada, ou os serviços de saúde e os serviços de educação a que as pessoas podem aceder, as casas que possam comprar, um Estado que responde de forma mais rápida e consumindo menos impostos, os impostos a baixar para um serviço público que não é cada vez pior, ou veem as pessoas esta transformação, então não acreditam em nós. Vão antes escolher quem fala no TikTok e no Instagram com mais fleuma e mais dancinha. Aqui um conselho, se tu pudesses olhar para trás e falar com o António com 25 anos, não sei onde é que estavas na Alemanha, não? Já devias estar nos Não, Estados Unidos? estava a despedir-me do escritório de advogados, ia Ok. comprar o bilhete de volta ao mundo e ia embarcar, prestes a embarcar para a Ricardo, Alemanha. que conselho, sabendo hoje o que tu sabes, que único conselho poderias dar ao António e a
qualquer líder com esta idade que realmente queira crescer e queira aprender e que queira assumir também uma posição de relevância no país. Experimenta, experimenta, mas com propósito. Não vale a pena nós acharmos hoje que sobretudo então à geração atual com 25, e eu acho que senti isso na altura, que os vamos ter 15 anos a fazer a mesma coisa, com um percurso tão tranquilo, resiliente, quieto no mesmo espaço, como se calhar os nossos pais viram, e nós de alguma forma também vimos muitos amigos a crescer assim. Tem que experimentar sítios, espaços, grupos, pessoas, culturas, mas não o façam simplesmente pelo um prazer hedonístico de acumular mais um tick in the box, mais uma experiência que passou na minha vida. Façam-no com o propósito de transformar alguma coisa à vossa volta. Pode ser uma coisa da vida política, da vida coletiva, do serviço, ou então pode ser um serviço ao outro, Claro. em alguma coisa que transformem. Experimentem, Experimenta. encontrem-se, mas com um propósito. Já sei que esta resposta vai ser rápida, mas para encerrar, na tua vida pessoal, o que é que foi verdadeiramente game changer? Ser pai dos meus 2 filhos. Sabia que ia ser. Muito bem. Indiscutivelmente. Muito Indiscutivelmente, bem. não é? Muito bem. Portanto, queria agradecer muito à Andrea e ao António Obrigado. pelo tempo hoje aqui. Queria também agradecer ao Sheraton também por este espaço magnífico onde nós estamos hoje e agradecer a todos os participantes, que hoje estamos com uma audiência espetacular. Portanto, muitos agradecimentos e vemos-nos em breve outra vez aqui em Antena. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.